Até o momento do mangá de Jujutsu Kaisen, Itadori possui um certo tipo de relacionamento como protagonista bem diferente dos mangás shonen. Nós tivemos toda uma evolução recente do personagem, na forma como foi colocada as suas habilidades e até mesmo o personagem conseguindo utilizar a energia reversa. Mas perto do que Satoru Gojo e Yuta já conseguiram no mangá de Jujutsu Kaisen, fica meio difícil o nosso menino Yuji competir com ele. Só que agora, depois do capítulo 249, parece que Gege Akutami tem uma espécie de ponto especial para o nosso protagonista. Agora, Gege Akutami parece que encontrou um papel para o garoto e seu trabalho será trazer Megumi de volta da sua própria escuridão. E ó, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos aqui comentar um pouco mais sobre o capítulo 249 do mangá de Jujutsu Kaisen. Vamos falar um pouco mais sobre os detalhes envolvendo ao Itadori e como possivelmente ele conseguirá separar a alma do Megumi com a do Sukuna. Mas antes eu queria deixar um recadinho para vocês para comprar os seus mangás na Amazon. A gente tem lá para vocês comprarem as suas coisinhas lá na Amazon e assim você nos ajuda com a sua comissão. Seja um mangá, seja um console novo, seja um notebook, não importa, desde que você compre pelos nossos links, você já ajuda através da comissãozinha sem acrescentar mais nada no valor final. Todos nós sabemos que Gege vem trabalhando essa questão das almas com Itadori desde o começo do mangá. Desde o início da sua história, nós temos observado o Itadori sendo colocado nessa perspectiva de ser um manipulador de almas, seja no sentido literal ou até mesmo em um confronto contra o Mahito. E falando sobre a maldição, nós temos então que seu maior antagonista, o maior antagonista do Itadori é o Mahito, que tinha o poder de manipular almas. É muito interessante que desde o começo da história, a gente observa que o Gege vem trabalhando essa dualidade do Itadori com a manipulação da alma, seja nesse qualquer sentido que você possa observar, até mesmo no confronto contra o Mahito. E através disso, através da manipulação de almas, nós tivemos todas as desgraças e o desenvolvimento do Itadori para que ele se tornasse o grande feiticeiro que ele é hoje. Por causa da manipulação de almas, nós observamos o Junpei morrendo. O Mahito transformou ele em um Pokémon e isso acabou afetando o Itadori. Lá em Shibuya, nós observamos também o Nanami morrendo pela manipulação de alma. Mais uma vez, alguém vítima da habilidade de manipulação de almas do Mahito. Novamente, a Nobara, ela está no estado do gato de Schrödinger por causa da manipulação de almas. A Nobara caiu exatamente na armadilha do Mahito, bem no momento, bem na cara ali do Itadori para afetar o personagem ainda mais. E só não morreu e só não foi dessa para melhor por causa das habilidades do Arata. O Todou também ficou incapacitado por causa da manipulação de almas. Nós observamos toda uma luta, uma confrontação entre o Itadori e o Mahito e o Todou de uma forma magistral. E dessa porradaria o Todou basicamente se aposentou. Depois desse confronto, nós não tivemos mais nada do personagem e eu acho muito difícil o Todou aparecer para qualquer tipo de coisa, a não ser em algum flashback ou algo do tipo, na qual o Itadori vai aprimorar um pouco mais as suas habilidades. E até mesmo o jogo do abate começou por causa da manipulação de almas. Toda a primeira parte do mangá de Jujutsu Kaisen foi baseado nas habilidades do Mahito. E nesse confronto entre o Itadori e o personagem para ter esse controle sobre este poder, sobre a forma realmente como o Mahito estava criando desgraças atrás de desgraças no mundo de Jujutsu Kaisen. Então, o Kenjaku veio e utilizou as habilidades do Mahito para fazer com que as pessoas pudessem despertar. Tanto alguns que eram capacitados a se tornarem feiticeiros, como o Higuruma, quanto também o Takaba, como também aqueles que estavam dormentes e que tinham objetos amaldiçoados dentro do seu corpo na forma de conseguir despertar as suas habilidades, como no caso do Ryu, da Uro e dos demais que tiveram objetos amaldiçoados em seus
os corpos. E nós, então, no confronto final entre Itadori e Mahito, nós tivemos eles como lados opostos da mesma moeda. O próprio Itadori falando que ele é o Mahito e por isso vai caçar o personagem, não importando onde ele estiver. Não importando o que o Mahito pudesse fazer, o Itadori iria atrás dele. Pelo Itadori e o Mahito serem lados opostos da mesma moeda, consiste em entender que Yuji será aquele que continuará o caminho da maldição com essa premissa, da capacidade de manipular almas, como eu falei, seja de uma forma muito explícita como o Mahito fazia, ou até mesmo de um jeito mais ocultado, como Gege Akutami tem feito com Itadori para ocultar as suas habilidades, para esconder o seu poder e deixar esse baita mistério. Nós já estamos cansados de bater na tecla aqui no canal que no capítulo 222 o Yuji e o Kusakabe trocaram de corpos. Para mim já está muito evidente que os dois conseguiram ter essa proeza para trocar de corpos. E no volume 25, o Itadori até mesmo diz que voltar para o seu corpo fazia ele ficar mais leve, como uma referência de que como o corpo do Kusakabe, por ser mais velho, era mais pesado. E ele, como ele era um garoto de 15 anos, como ele é um garoto de 15 anos, estar no seu corpo era algo mais leve. Então, pra mim, esse detalhe, esse extra do volume 25 me deixa mais atento para que o Itadori realmente consiga trocar de corpos com as pessoas, com seus aliados. Ainda fica essa questão de qual é o gatilho que o Itadori precisa para conseguir trocar de corpos com as pessoas. Se ele precisa das suas autorizações ou se ele pode fazer isso como bem quiser. O caminho agora está apontando para que o papel de manipulador de almas dessa saga caia para Yuji. Seja para manipular mesmo a alma, e a gente vai explicar isso daqui a pouco sobre como o Yuji pode fazer isso, ou até mesmo para apenas trazer o Fushiguro de volta. E o Sukuna percebeu isso no soco do Itadori assim que eles chegaram em Shinjuku para o campo de batalha. De alguma forma, o Sukuna percebeu isso rapidamente com apenas um golpe que ele levou do garoto. Agora, nós precisamos saber a importância que uma alma possui para um feiticeiro Jujutsu. Nós já sabemos que o contexto da alma é de suma importância através de que, se uma alma for manipulada, o feiticeiro nunca mais pode recuperar aquela parte. Por exemplo, se a espada cortadora, divisora de almas da Maki, cortar um corpo de uma pessoa, essa pessoa não pode recuperar o seu corpo a não ser que ela acabe recuperando a sua alma, acabe curando a sua alma. Então tem essas ideias e os contextos de forma dificultosas para a gente ter uma espécie de convicção sobre como a alma ela é importante no mangá. A conversa do Kenjaku com Mahito em Shibuya ainda vai ecoar muito na nossa cabeça de que a alma e o corpo são coexistentes, mas manipulando a alma pode-se gerar um novo corpo, pode gerar um corpo novo para outra pessoa. Para o poder do Mahito, sim. A habilidade da maldição lhe gerou um novo corpo quando se dividiu. Em Shibuya, quando o Mahito estava perseguindo o Itadori, nós tivemos ele se separando, meio que se dividindo, criando um clone dele para ir atrás do Itadori. O clone acabou encontrando a Nobara, enquanto o original estava lutando contra o Itadori. Então, a técnica de manipulação de almas, ela tem essa capacidade. Analisando que o caminho do Itadori é o mesmo do Mahito, já que Yuji mesmo diz que Mahito é ele e ele é o Mahito, o Itadori poderia fazer a mesma coisa? A gente vai chegar nessa resposta daqui a pouco. Então, quando a alma do Megumi foi separada do Sukuna, um novo corpo pode ser gerado? A fala do Sukuna é bem convincente sobre o novo poder do Itadori. O Sukuna ele analisou o soco que recebeu do Itadori e chegou em uma conclusão, de que as crianças insolentes atacarão ele para separar o corpo do Megumi dele. Como? Como que o Itadori pode fazer isso? Como que o Itadori pode ter essa habilidade, essa capacidade de separar a alma do Megumi do corpo do Sukuna? E a gente até mesmo tem uma parte na qual o Sukuna fala, que isso era algo bom no final do capítulo, porque o Itadori tinha um papel agora a
cumprir. E a palavra em japonês que o Sukuna usa nessa parte é Yokata-na, que a gente observa o próprio Rei das Maldições utilizando isso, que é uma famosa frase, Yokata, ali em japonês, que é que a pessoa está aliviado. O Sukuna está mesmo aliviado do Itadori ter um papel para cumprir nesse combate contra ele. O Itadori não será apenas um garoto que vai ficar correndo para cima e para baixo atrás do Rei das Maldições, que vai ficar desesperado para tentar fazer alguma coisa e no final não vai ter nada para ele fazer. Ele tem uma função, ele tem um papel. Ou seja, se o Rei das Maldições falou que tem como separar um corpo do outro na base da porrada, eu acredito. E eu vou além. No capítulo 220, nós tivemos a informação de que o Itadori agora se tornou um objeto amaldiçoado ensopado da energia amaldiçoada do Sukuna. O Yuji termina sua conversa com o Rin dizendo que para matar o Rei das Maldições, ele vai devorar qualquer coisa. E se por acaso, no meio de toda essa situação, ele devorou uma parte de um corpo transmutado do Mahito? Nós sabemos que por toda a Shibuya ficaram vários corpos humanos transmutados espalhados pela cidade. Esses corpos estavam cheios da energia amaldiçoada do Mahito. Tinha corpo que até mesmo se modificava quando a maldição queria. E se por acaso o Itadori engoliu uma dessas partes do corpo dessas pessoas e conseguiu a técnica do Mahito, ele teria a própria técnica da maldição para usar contra o Sukuna. E é bem interessante parar para pensar nisso, porque corpos transmutados são diferentes de partes do próprio Mahito, que provavelmente quando ele morreu desapareceram. Mas a capacidade de fazer essa transmutação nos corpos humanos faz com que ele pudesse deixar a energia amaldiçoada sua nesses corpos também. E se essas pessoas estavam também embebedadas ou até mesmo com uma quantidade de energia amaldiçoada do Mahito, o Itadori poderia absorver isso e até mesmo conseguir absorver a técnica do Mahito. O que fica um pouco claro de que o Itadori pode manipular a técnica de outras pessoas, de outros seres, já que ele está com esses braços transformados do nada. E a gente sabe que isso tem que ser de algum outro lugar. Ele criou essa técnica, mas ela não veio do seu próprio corpo. Isso é um ponto específico porque até mesmo vemos na batalha do Sukuna uma possível utilização do sangue perfurante do Itadori. Então é possível que o Itadori também consiga usar as técnicas de outras pessoas, de outros seres com partes dos seus corpos, da mesma forma como a Rika consegue fazer. Então, se o Itadori consegue absorver os poderes do Mahito através de partes de corpos humanos, acho que isso justificaria a reação estranha do Sukuna no capítulo 244, quando ele recebe o golpe do Itadori, quando o mesmo parece reconhecer a habilidade usada contra ele. O Sukuna conhece muito bem a manipulação de almas do Mahito, já que ele colocou a maldição para correr quando ela tentou expandir o seu domínio contra o Itadori. E por isso o Sukuna acabou conseguindo cortar ela dentro do seu domínio inato. Mas agora o Itadori pode estar usando a manipulação de almas para mexer com o domínio inato do Sukuna e assim resgatar o Megumi da sua profunda escuridão.